Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Bacelar e nesse vídeo você vai ver uma remodelagem de um clássico da arquitetura feita no ArchiCAD. Esse é o trecho de uma das lives que eu fiz na minha última imersão, onde a gente fez a remodelagem do Centro Pompidou, daquela fachada super detalhada que esse projeto tem. A gente utilizou só ferramentas nativas do programa, então vai ajudar tanto você que ainda não conhece o ArchiCAD a entender o potencial e o conceito da modelagem interativa que ele tem, e também para você que já é usuário de ArchiCAD, vai poder se aprofundar nas ferramentas que eu vou apresentar, principalmente porque vai fazer você sair da caixinha, né? Pensar fora da caixa, podendo utilizar as ferramentas nativas com todo o seu potencial, não só para esse projeto, como esse exemplo, mas também para vários outros exemplos aí no seu dia a dia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo e também ative as notificações clicando nesse sininho, para que você não perca os próximos vídeos que virão. E no final desse vídeo deixa aqui o teu comentário, quero saber o que você achou desse conteúdo, se ele foi útil para você também, tá bom? Então, vamos lá rodar o vídeo. Vou começar então aqui a nossa modelagem. Para isso eu tentei simplificar aqui um pouco, ó. Então eu tenho aqui uma combinação de vegetais com a estrutura básica, então vai mostrar só a nossa estrutura ali. Então vamos lá, eu tenho aqui uma estrutura básica, tá, que a gente inseriu aqui, que são aquelas treliças, as lajes, de maneira mais simplificada, né? Eu não tive acesso aqui ao projeto, você viu que eu peguei algumas imagens ali como referência, né? E agora a ideia é mostrar para vocês aqui como que a gente pode usar as ferramentas aqui do ArchiCAD para fazer esses elementos. Então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar, que é a principal utilizada aqui nesse projeto, é a ferramenta parede cortina, que eu já mostrei ali para vocês várias outras opções, né, que a gente pode utilizar com essa ferramenta. Então, ó, vou pegar a ferramenta parede cortina e vou utilizar aqui um favorito que eu já criei aqui antes, que é a parede cortina de vidro. Na verdade, não tem nenhum segredo aqui nesse favorito, tá? Eu já deixei ele aqui preparado com as medidas que eu quero, que é 1,62,5, que é a medida aqui que a gente tem do primeiro montante, né? E também as alturas que a gente tem aqui, que vai bater, ó, 4 mais 3 vai dar 7 metros, que é a altura de uma laje para outra aqui, né? Vou dar aqui um OK. Vamos começar, então, a modelar essa parede cortina. Você pode modelar em planta ou em 3D. No caso, eu vou modelar aqui no próprio 3D. Então, eu vou lá, ó, já modelo aqui de acordo com o eixo que eu já tenho aqui na planta, né? Certo? Olha lá. Então, a gente já tem a pele de vidro. Aquele esquema que a gente modelou, ele vai se repetir aqui, ó, né? Então, ele vai se repetir a parte de vidro e a estrutura e as alturas ali também. Agora, a partir daqui, ó, você pode definir, ó, a altura não tá legal. Então, vou selecionar aqui, clico ali no pontinho quente, posso definir a altura aqui no topo do meu projeto. O que mais que a gente pode continuar aqui alterando? Esse projeto, ele tem essa pele de vidro principal aqui na frente. Na verdade, ela é recortada, né? Onde eu tenho esses vazios aqui da laje, ó, onde eu tenho esses vazios aqui da laje, não tem o vidro. Então, a gente precisa alterar isso. Ok, agora a gente vai editar aqui o desenho, né, dessa parede cortina. Como que eu edito? Eu posso selecionar aqui a minha parede cortina e eu vou ter esse botão aqui de edição. Posso clicar aqui em editar, e agora ele vai abrir essa parede cortina aqui para eu poder editar os elementos individualmente. O que eu vou fazer agora? Eu vou esconder aqui os elementos que eu não quero ver agora. Eu quero esconder, por exemplo, moldura e painel, e vou deixar só o esquema, que é o formato dela geral e as divisões que ela tem. Selecionando aqui o esquema, ó, posso clicar aqui na linha do esquema, ela vai ficar em azul, e agora eu vou poder editar. Então, eu vou clicar aqui na linha, e agora, na paleta flutuante, eu vou acessar o inserir novo vértice. Então, vou colocar aqui um novo vértice para poder editar essa parede cortina. Então, inserir um novo vértice. Posso clicar aqui novamente. Deixa eu ver aqui se ela está funcionando, ó. Cliquei aqui na aresta. Deixa eu jogar ela aqui 1 metro para cima primeiro, ó. Só para ver. Olha lá, então ela cresceu ali 1 metro. Do mesmo jeito, eu posso pegar aqui essa daqui de baixo e vou levar até a minha referência ali da laje que eu tenho lá embaixo, ó, recortada, tá? E assim a gente pode continuar editando, né? Deixa eu clicar aqui nessa aresta de novo, vou trazer para cá e vou adicionar mais um vértice aqui, ó. Vamos lá, vou pegar aqui, adicionar vértice, vou colocar aqui nesse ponto, vou fazer acho que só mais essa para já dar para entender esse processo, né? De como que a gente pode fazer isso aqui. Então, ó, tô lá com inserir novo vértice, cliquei ali no ponto que eu queria. Olha lá, eu posso pegar essa daqui, vou levar lá até a referência que eu quero, ó. Quero até a referência da minha laje. E a edição é feita aqui. Então, assim, a gente pode alterar todo o esquema da parede cortina. Mas olha lá, eu cliquei em sair e ele já fez o recorte na hora, não precisou nem carregar, né? Então, ele já fez ali o recorte no formato que eu quiser.
Então, isso aqui já é o primeiro recurso da parede cortina que eu acho muito legal e que ele é necessário, é útil aqui nessa fase, né? Bom, e aí como é que a gente pode fazer agora aquela estrutura especial da parede cortina? Aquela estrutura especial da parede cortina, a gente poderia... Tem uma imagem aqui, ó. Não está dando para ver muito bem, mas eu tenho ó, a estrutura que é um pilar redondo ali de mais ou menos uns 60 centímetros de diâmetro. E ele tem essa estrutura que se repete e tem aqueles suportes, né, que são bem conhecidos aí desse projeto. E esse suporte ele vai se repetir em todo o projeto, né? Eu poderia modelar os pilares aqui, inserindo pilar por pilar, né? E depois modelar aquela estrutura como objeto e inserir, mas eu teria que fazer um por um. Então, a gente pode fazer, por exemplo, também com a ferramenta parede cortina, porque ela já vai ter vários recursos ao mesmo tempo, né? Ela vai poder colocar já a estrutura vertical, os pilares e também as estruturas horizontais. Então, ó, vou entrar aqui nas definições da parede cortina de novo, já habilitando aquele favorito que eu utilizei, né? Vou deixar aqui 0. A altura, não lembro quanto que é, acho que é 42. Deixa eu ver aqui no esquema. Vou deixar assim 1 metro também. Vou dar aqui um OK. Então, ó, dei um clique inicial ali na minha estrutura. Vou levar ali para o final, ó. E agora a gente dá um segundo clique. E olha só que legal. Ele já insere a minha malha, né? Do jeito que eu já configurei. Eu configurei os montantes para ter um espaçamento de acordo com o que eu preciso aqui, ó. Qual que é o esquema? É 13 metros de largura, que é justamente o eixo que a gente tem aqui, 7 metros de altura, que é o desnível de um para o outro, né? E aí você já tem aqui essa representação. E aí você pode, do mesmo jeito, ó, clicar aqui em editar. Eu não quero aquela parte lá de cima, da moldura, né? Então você pode selecionar aqui a sua moldura, pousa o mouse sobre ela, e aí você vai ter esse ícone aqui para você selecionar várias partes ao mesmo tempo. Ó. Então peguei todas ali, posso clicar aqui no pop-up e mudar para invisível. Então ele já começa a ficar mais parecido com aquela estrutura, né? Ele não tem aquele perfil lá de cima. Mesma coisa eu posso fazer com o perfil aqui de baixo. Ó. Seleciono aqui, mando pegar todos e vou colocar aqui também no invisível, tá? Clico aqui em sair do modo de edição. E agora, ó, eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer aquela estrutura, né, especial que ele tem aqui de suporte, de sustentação das treliças e também daquela segunda parede cortina aqui que a gente tem na frente, né, daquela segunda estrutura tipo de contraventamento, né, que a gente tem. Primeiro, eu quero ver se eu pego um favorito aqui para vocês, que já vem no template padrão, que é essa parede Spider. Inclusive, eu não estou vendo ela aqui. Tá aqui, ó, parede tipo Spider, né? Então, ó, quando eu crio aqui essa parede cortina, olha a diferença de escala, né? Mas tá lá. A gente tem aqui nessa parede cortina tipo Spider, as estruturas, né? Que são os montantes. A gente tem aqui a moldura também, que é uma estrutura. A gente tem o painel, que é de vidro. E vocês vão observar aqui que a gente tem... Deixa eu dar um F5 aqui, eu acho que vai ficar melhor. A gente tem aqui essas junções, ó. Que é com aquela peçazinha Spider, né? Então, essa junção aqui, ó, a gente altera justamente por aqui, ó. Então, você tá aqui em junções. Você pode deixar como 1 a 1, né? Vou colocar aqui 1 a 1. Aqui ele está colocando em todos, né? Colocando em 1 a 1, eu posso selecionar essas junções, apagar, depois colocar onde eu quero, tá? Então, vou lá e coloco só onde eu quero, tá certo? Então, esse elemento aqui de junção é o elemento que a gente vai utilizar para inserir aquela estrutura especial que a gente tem ali, né? É essa daqui que é aquela principal. Então, como é que a gente fez? Primeiro, eu modelei essa estrutura aqui, utilizando as ferramentas nativas aqui do ArchiCAD, um rascunho aqui do que eu fiz. Olha lá, eu peguei a imagem que eu tinha, então eu modelei aqui ela em planta, utilizando a ferramenta Laje, só para ter ali as estruturas, modelei ela em vista, e basicamente eu fiz aqui umas operações de elementos sólidos, até eu chegar nessa forma aqui, né, que é a forma bem próxima do que a gente tem lá, né? Depois que eu cheguei naquela forma, eu converti tudo em um Morph, né? Que é uma ferramenta aqui do ArchiCAD para a gente poder modelar livre, né? Então eu posso utilizar aqui como se fosse um SketchUp, né? Eu posso utilizar isso aqui e alterar os vértices, né? Assim como a gente faz no SketchUp, é como se a gente tivesse um SketchUp dentro dessa ferramenta aqui, né? Então, com o Morph, eu cheguei nesse resultado, rotacionei para a posição correta. Então, o que eu faço agora? Eu preciso selecionar esse objeto que eu criei, que eu modelei. Eu preciso vir no menu Arquivo, Biblioteca e Objetos, e aqui eu venho em Salvar Seleção Como. Esse recurso aqui é muito legal, muito útil, porque é aqui que você salva como um objeto, por exemplo, para ser utilizado como um mobiliário do seu projeto,
É aqui que você salva uma porta personalizada, uma janela. É aqui que você salva espelho de escada e vários outros elementos, poste de guarda-corpo, né? Enfim, tudo que for personalizado e vai entrar nas ferramentas é por aqui que você vai salvar. Então, no caso, eu vou salvar primeiro só como objeto, porque eu não tenho aqui, ó, um objeto aqui de junção de parede e cortina. Então, eu tenho que salvar ele primeiro como objeto. Vou clicar aqui em OK. Vou chamar esse aqui de estrutura especial, tá? Clico aqui em salvar. OK. Então, ele está salvo na minha biblioteca de objetos aqui do ArchiCAD. Agora, eu posso pegar a ferramenta objeto e ele já vai vir aqui, ó, estrutura especial. Na hora que eu clicar aqui em algum lugar, ó, ele vai inserir... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele vai inserir aquele objeto, aquele elemento que eu criei agora como um objeto. Só que eu preciso agora habilitar esse objeto para que ele esteja disponível lá para a minha biblioteca de parede cortina. Então, eu vou acessar o atalho Ctrl+Shift+O, eu entro no editor de objetos GDL, clico aqui em selecionar tipo, e agora eu venho aqui, ó, em qual tipo que eu quero. Ele é um elemento de modelo, é um elemento construtivo, tá? E ele está no componente de parede cortina. E aqui eu vou lá e escolho o junta de parede cortina. É esse elemento aqui que eu quero, ó. Coloco aqui em selecionar, tá? Posso salvar agora, né? Esse objeto aqui, ó, clicar aqui em salvar. Então tá ali a nossa estrutura. E agora a gente pode selecionar aqui essa parede cortina, entrar aqui nas definições, ó, Ctrl+T. E aqui em junções, a gente vai ter, ó, o objeto que a gente criou, ó, estrutura especial 1, tá? Só que ainda precisa fazer algumas modificações nele para que ele se encaixe corretamente como o outro, né? Porque na hora que eu colocar ele aqui, deixa eu ver se eu insiro ele aqui de maneira didática aqui para vocês verem, ó. Selecionei ele ali, tá aqui como 1:1, posso clicar aqui em OK, e vou agora em editar, ó. Vou selecionar aqui a ferramenta de junção e vou selecionar a minha estrutura especial 1. Posso clicar aqui nesse ponto e agora para que lado eu quero, ó. Ele acabou inserindo para o outro lado, ó. Posso selecionar essa junção e inverter. Então, ele está ali inserido. Qual é o problema? Ele não está ainda no eixo que eu quero, né? Porque quando a gente cria um objeto assim, ó, deixa eu clicar aqui em sair para você ver. O ponto de inserção inicial é esse ponto aqui, na verdade, que é o espaço que ele ocupa aqui no meu projeto, né? Se eu for na minha planta aqui também, ó, posso pegar ele aqui de novo, né? Ó, junção especial. Na hora que eu seleciono, insiro esse objeto aqui, ó, ele vai sempre inserir por esse ponto aqui de referência e não pelo eixo. Como que eu faço, então, para ele reconhecer e ser inserido lá no eixo, tá? Então, agora chegou um outro pulo do gato aqui também, que é muito importante você entender. Então, você tem que entender o seguinte, quando você vai criar um elemento para ir para a parede cortina, você tem que modelar ele ou deixar ele antes de salvar como objeto, como se ele tivesse inserido em uma parede cortina deitada, né? Aqueles que já têm uma experiência com o programa sabem, quando a gente vai criar uma porta personalizada, você precisa modelá-la deitada e salvá-la como objeto. Do mesmo jeito, esse elemento aqui, a gente precisa desenhar ele também deitado. E é como se você fizesse o seguinte, ó, se ele é deitado aqui, né, apoiado aqui na parede cortina, depois você vai fazer o quê? Quando você salvar ele, ele vai carregar dessa forma aqui, ó. Tá? Deixa eu até copiar aqui, ó. Ele vai inserir dessa forma, que é o jeito que eu quero, não é isso? Eu quero que ela esteja nesse formato aqui. Então, ó, quando eu estou modelando, é importante você entender que aqui eu tenho o eixo X, certo? Da modelagem, né? Aqui eu tenho o eixo Y da modelagem desse elemento. E aí, toda vez que eu altero aqui, por exemplo, que eu quero mexer esse elemento aqui, por exemplo, na posição horizontal aqui, é como se eu estivesse mexendo ele aqui, ó, nesse eixo Y aqui, né? E quando eu quero abaixar aqui esse objeto, é como se eu estivesse descendo ele aqui no eixo X, né? Então, isso é importante para quando você vai salvar esse objeto e também adicionar alguns comandos ali, por exemplo, de modificação do GDL para ele poder encaixar direitinho onde você quer, né? Como eu falei, esse é um recurso avançado aqui do programa, né? Eu posso agora selecionar esse objeto aqui que a gente criou, né? Acessar o atalho Ctrl+Shift+O ou vir aqui no menu Arquivo, Biblioteca Objetos e abrir objeto, né? Então, toda vez que eu faço isso aqui, ele vai abrir o editor de objetos GDL, né? Quando eu clico aqui em 3D, eu tenho o script 3D, ou seja, aquela modelagem que a gente fez gerou esse script aqui, essa linguagem de programação bem estranha aqui, né? Bem confusa, mas é porque a gente não modelou ela do zero pela linguagem de programação, a gente modelou pelo Morph e salvou, então ele vai
fazer uma estrutura, digamos assim, de linguagem muito mais confusa e complexa do que se a gente tivesse criado do zero, né? Começando aqui direto no editor GDL. Mas você não precisa se preocupar com isso daqui. Isso aqui é a modelagem que está saindo lá no 3D, né? O que você vai colocar aqui nesse script? Você precisa colocar um afastamento. Um comando de afastamento, por exemplo, ó, é o afastamento, é o comando ADD. Então, põe ADD, Y. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente estivesse querendo alterar aqui o afastamento, né? Se eu quisesse alterar o afastamento nesse sentido, eu vou estar trabalhando em Y, certo? Porque o objeto foi salvo assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso vir aqui, ó, e ADDY eu posso colocar uma medida. No caso, ao invés de eu colocar essa medida, eu vou colocar um parâmetro, né? Que é essa largura dele aqui, ó. A largura dele é esse parâmetro B. É justamente a largura que ele tem. Então, eu posso colocar aqui, lá em 3D, eu posso colocar ADDYB, por exemplo, né? Se eu fizer isso e salvar, ele vai mexer exatamente a medida total dele, né? Só que eu quero, na verdade, que ele mexa para o eixo. Então, eu só vou colocar B dividido por 2. Tá? Assim, ele vai fazer o quê? Ele vai andar para a direita, ali, né, no eixo Y, a metade da largura dele. Por isso que ele vai ficar centralizado. No caso, como eu quero recuar, eu quero voltar aqui, ó. Deixa eu voltar lá para minha planta. No caso, eu quero voltar para cá, né? Então, eu tenho que colocar um parâmetro negativo ali. Então, eu vou colocar aqui ADD menos B dividido por 2 ali, tá? Então, eu aproveitei para deixar isso aqui só para quem está assistindo a aula e já é um usuário avançado do programa, não sabe fazer isso aqui, para ter esse comandinho aqui, pelo menos, já vai resolver bastante a vida, tá? Então, eu vou salvar aqui agora. Esse objeto, ele já vai aparecer lá na minha biblioteca. Olha só, agora ele já ficou centralizado, tá vendo? Porque ele ficou naquele parâmetro lá que a gente definiu, ok? É claro que isso daqui, essa edição GDL é um recurso que você vai usar uma vez na vida, quando você realmente tiver um projeto muito complexo, que foi o caso que a gente se propôs aqui. E o legal disso aqui é o quê? Que de uma vez ele já insere ali todos os elementos, né? Em todos os pontos que a gente quer ali exatos, né? Eu vou apagar essa daqui que a gente não precisa mais dessa estrutura. Eu vou mostrar aqui agora o resultado dela aqui, né? Modelo 3D completo. Então, a gente chega nesse resultado aqui, onde a gente consegue criar uma peça tão personalizada como essa, que ela vai ser replicada em vários locais. Não vai ser toda vez que você precisa criar essa peça aqui específica desse jeito. Então, realmente é um comando avançado que eu mostrei nessa aula, mas foi a ideia mostrar esse potencial. E a partir daqui, a gente tem, por exemplo, essa outra aqui também, ó, que é uma outra estrutura, que a gente coloca aqui também com a ferramenta parede cortina, ó. Ela pode ser aqui na diagonal, né? Você pode vir aqui no esquema e colocar ela com essa divisão aqui na diagonal. Assim ela já vai fazer aquele X, né, daqueles contraventamentos que a gente tem nesse projeto. Do mesmo jeito, tem junções especiais e a gente vai montando e remodelando tudo isso daqui, tá certo? Para terminar o exemplo dessa fachada, eu quero mostrar aqui uma outra ferramenta, que é como que a gente pode criar também aqui, por exemplo, essa perfil aqui da escada rolante, né? Então, a gente vai começar agora o exemplo aqui dessa escada rolante, né? Que ele tem ali, como que a gente fez essa estrutura. A gente viu ali que a gente tem uma estrutura complexa também, né? A gente tem aqui uma série de arcos aqui, né? Que fazem essa estruturação, dessa cobertura das escadas rolantes. Como que a gente pode fazer isso, né? Tem várias formas de fazer. A forma que a gente vai mostrar aqui é utilizando a ferramenta guarda-corpo. E agora ela vai ser utilizada para criar um outro elemento, tá? Que é justamente essas junções, essa estrutura da escada rolante, né? Eu posso dar 2 cliques aqui nesse favorito, eu já salvei ele como objeto, né? Só para você entender o que eu fiz, ó. O mesmo padrão que a gente criou aqui, ó, para fazer esse elemento, a gente pode vir aqui, no caso do poste, de maneira mais simples. Modelar aqui o poste, o formato que você quer. No caso aqui eu fiz uma coisa que não é um guarda-corpo, né? Então foi uma estrutura ali da cobertura. Ela está na vertical mesmo, do jeito que a gente insere ela no projeto. Salvei ela como objeto, ó, seleciono arquivo, biblioteca de objetos, salvar como objeto. E eu venho aqui e escolho o tipo de poste do guarda-corpo. Depois ele já vai estar disponível para mim lá no meu 3D para ser utilizado como poste de guarda-corpo especial, né? Então olha lá, quando eu vou lá no meu 3D, o meu guarda-corpo já vai estar disponível ali, essa opção aqui, ó, de poste personalizado. Aqui estão todos os postes que eu já usei, né? Por exemplo, testando aqui nessa aula.
Eu vou apagar esses daqui que foi só para você entender como que eu fiz, para não ficar ali eu apenas selecionando o favorito, né? E vou voltar lá aplicando aqui agora rapidamente. Então, ó, pega o favorito ali que a gente já criou, por exemplo, para estrutura reta. Então, vou dar um clique aqui. Ele está pedindo toda vez para eu esconder o vegetal, escolher, na verdade, o vegetal, porque eu estou com dois elementos iguais, né, que eu não quero perder aqui. Afastamento de 1,60, 1,80, não lembro, 1,80, 1,90, acho que é 1,90. Então tá lá, foi assim que eu criei esse favorito aqui, né? E aí, para fazer o vertical do mesmo jeito, tem lá o guarda-corpo, tem o favorito aqui do vertical, ó. Vertical não, né? Inclinado. Então leva ali até o ponto. E ele já insere ali na diagonal da maneira como eu quero, né? Então isso aqui realmente é muito legal. Do mesmo jeito eu posso agora replicar aqui esse horizontal, ó, pra gente finalizar esse daqui, ó. Ó lá, eu cheguei ali, ok? E agora a gente, para fazer aquela cobertura, eu posso usar a ferramenta Viga com um perfil complexo, né? Porque ele tem aquele formato, né? Então, a ferramenta Viga, a gente pode utilizar aqui esse favorito que eu já criei. Então, eu dou um clique inicial aqui nessa viga. No caso, eu posso até já fazer em conjunto, né? Ó, dou um clique, um segundo clique, e aqui eu vou levando, criando ali essa minha cobertura. Ó. Como que é esse perfil complexo? Ó? Clico aqui em editar perfil, e aqui eu tenho a estrutura de vidro, que é um perfil complexo, utilizado aqui para viga também. Então, foi assim que a gente criou esses tubos, né? Utilizando a ferramenta Viga, por exemplo, com perfil complexo. Aqui eu tenho objetos, né? Essa escada rolante já é um objeto nativo do ArchiCAD. A gente tem aqui esses arcos, então, criados com a ferramenta guarda-corpo, né? Para fazer essa estrutura desse jeito. Então, a gente colocou em prática que o uso dessas ferramentas de maneira não tão intuitiva, assim, para quem está conhecendo o programa agora, acha que você pega a ferramenta guarda-corpo, é só para guarda-corpo, a ferramenta Viga é só para viga. Mas não, a ideia aqui foi mostrar para você que você pode utilizar essas ferramentas para modelar outros elementos, aproveitando o melhor que a ferramenta tem para te oferecer. E assim a gente replicou esses elementos principais aqui da fachada do Centro Pompidou, né? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, clica nessa setinha aqui embaixo do vídeo para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas também, seja nos seus grupos de WhatsApp da faculdade, do trabalho, comunidades no Facebook, enfim, compartilhe esse conteúdo para chegar em mais pessoas, tanto para trazer novos usuários para o ArchiCAD, para esse mundo BIM, e também para ajudar aqueles que já trabalham com o programa. Isso vai nos motivar a continuar criando conteúdos assim aqui para o canal, tá bom? Coloca aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, se ele foi útil para você, e a gente se vê na próxima.